Capítulo 2. A ira. Geralmente Jeffines, quando ocorre uma solicitação para o departamento, significa que algo de ruim aconteceu sobre outra pessoa. Dr. Cássio Sena, se me permite explicar. Quando acionam a investigação, isso se traduz no nascimento do esclarecimento da verdade, que a escondem sobre a fragmentação dela, como um quebra-cabeça em que além de montar tenho a obrigação de procurar as peças e quando montado todo o enredo Dr. Cássio, serei eu o polígrafo e o carteiro do resultado. É o seu lado da moeda responsável pela justiça, sempre os mesmos pecados capitais, eu imagino que seja esse o caso. Dante Alighieri traduziu tudo. Gostei da analogia da moeda, no entanto o crime ocupa as duas faces da moeda. O crime cria a cena de um monstro usurpador que ocupa a primeira face da moeda. Já a outra face revela o humano que por motivos egoístas ou paixões sejam elas doentias ou não, estabelecem o ritmo. Então Jeffines, onde você está nesse cenário? Eu sou apenas um caminhante, eu encontro as moedas à minha frente e lanço-as nos ares em alguns momentos, contando com as possibilidades de cair cara ou coroa na face da moeda. É um verdadeiro jogo de paciência. É curioso seu modo de enxergar sua profissão, mas cada profissional entende como seu jogo funciona. Então o que você pensa sobre os pecados capitais? Veja bem, pensando de modo analítico sobre o cenário que enfrento, eu colocaria em percentuais sendo 85% responsáveis pelos atos capitais, mas no que se referem aos 15% que restam, estes sim podem ser traduzidos como ponto de fuga. Por que você os chamam dessa maneira? Experiência. Você é atraído a observar de uma perspectiva que o endereça a um ponto de fuga, mas a perspicácia maquiavélica que o induziu a adotar aquela linha de raciocínio. Ah! Como são perigosos! Colocam suas faculdades mentais em conflito a todo momento. Enfim, é sempre bom conversar com você, caro Jeffines, não se esqueça de aparecer no clube, tenho que realizar burocracias hoje, até mais. Jeffines levantou-se da cadeira afastando-a com a sutileza de um fidalgo, cumprimentou seu amigo, um homem forte de meia idade que sempre carrega a profissão consigo. Após um caso de extrema complicação, até que um longo período sem uma nova aparição de moedas torna a vida mais simples. Alguns casos me infligiram danos e afetaram a minha capacidade de dormir naturalmente. Mesmo trabalhando para o mesmo órgão, posso contar com sua total discrição sobre o fato. A dificuldade que sinto ganha mais força quando surge um novo quebra-cabeças. Houve dias em que caminhava misturado a multidões, atualmente eu busco dentre eles. Através dos seus olhos atenciosos Leório Jeffines observava seu espaço de trabalho, uma mesa larga e escura proveniente do carvalho, foi o que pensou no momento, a cadeira distoante do escuro escritório, a ausência de quadros era de vital importância para evitar qualquer dispersão da sua atenção. Plantas não existiam em seu escritório, não era um ambiente terapêutico, entretanto havia duas cadeiras para possíveis testemunhas, duas janelas com boa visibilidade e uma pequena adega empoeirada. Ao percorrer o interior de sua toca, arrastou a cadeira e sentou-se, esse era seu maior momento de reflexão, recostou-se nela, relaxou os ombros e fechou os olhos, mas algo veio em sua mente. Infernos! Eu poderia tê-lo pego, eram provas substanciais. Saltou da cadeira de repente, tomado por uma ira. Da próxima ele não me escapa, maldito cartonista. Franziu as sobrancelhas e de modo enérgico bateu na mesa. O cartonista é a personificação do horror no pior dos níveis em que se pode imaginar, um insano assassino que escreve história fictícia sobre mortes. O passo seguinte é enviar para jornais de sua escolha mediante a ameaça de morte a não publicação. Quando eram publicadas ele enviava a localização da concretização dos fatos.
Um maníaco anônimo e insano com uma terrível necessidade de plateia, era astuto para se camuflar na multidão. Geralmente ele some até concluir as suas ditas obras de arte e o resto é apenas terror da pior espécie, um jogo cruel e mortal. Após o surgimento dele, Leório obteve dificuldades para dormir, pois ele nunca havia enfrentado tamanha insanidade personificada por uma figura das trevas. Recentemente ele havia praticado seus planos, então a oportunidade de um confronto estava distante. Então a ira que o consumia por dentro era reflexo disso, essa mesma ira o impulsiona contra a injustiça e ajuda em um foco absurdo quando um trabalho aparenta ser impossível. O departamento no qual trabalha é de investigação criminal, com amparo legal e que auxilia a polícia de todos os estados em casos que necessitam ser investigados. É como se fosse uma assessoria federal voltada apenas para investigar, existem alguns incentivos internamente, motivo que levam alguns a inflamar os egos, mas haviam casos em que disponibilizavam recompensas, apenas para casos fora de curva. Em seguida Leório Jeffines retirou-se do escritório, que tinha sede na cidade de São Paulo e foi para casa. Os casos em aberto estavam sendo tratados por um italiano que havia acabado de ser aceito, eram casos pequenos e rápidos, eram excelentes para servir de experiência para novatos. Naquele mesmo dia, uma solicitação importante foi deixada à sua mesa. Final do capítulo 2.